Olá pessoal, Alexander Assis aqui do canal SOS Inglês. E como eu já falei com vocês aí, as pessoas que estão seguindo aí, né, são inscritas, já fazem parte aí dos inscritos, né, que já acionaram aí o sino, né, para receber os conteúdos. Aqueles que não assinaram, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, por favor, acionem o sininho, se inscrevam, comentem, dê o like aí, um gosto, se você realmente gostar do vídeo. Queria dizer que esse vídeo aqui é para aquela lista, né, que eu formulei também, que é português para brasileiros. Então estou falando aí de algumas dificuldades de brasileiros a usar o idioma nativo, que é o português. E também já vou entrar aqui em outras situações, ou seja, eu vou falar de muitas coisas, da questão semântica, da questão fonológica, da gramática, né, falando sobre erros, falando sobre as dificuldades e também refrescando a memória de muitos alunos aí que já estudaram muito tempo atrás, né? Já esqueceram como usar o idioma. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com o inglês, porque o inglês é um idioma do tronco germânico, né? Não é do mesmo tronco latino como o português, mas as características, as normas, as regras são basicamente iguais. Então, eu resolvi fazer essa lista aí de reprodução, colocando apenas estes vídeos aí, chamado Português para Brasileiros. Há outras listas também, no qual eu estou falando aí do som das vogais, som das vogais em inglês, né? Estou explicando aí a princípio desde a base, né? Que é a base de tudo, é você saber como pronunciar as vogais dentro das palavras, segundo as regras, né? Segundo a organização das palavras, das letras, né, e do som, para que quando você chegar no nível superior, maior, mais elevado, você não cometa os erros que comumente são cometidos pelos brasileiros. Aqui estou enfatizando brasileiro porque o meu público é principalmente brasileiro. Tenho aí alunos de Moçambique, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, mas a maioria é brasileiros, que estão nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Holanda, Brasil, né, etc. Então, aqui eu vou fazer o vídeo falando sobre figura de linguagem. O que é figura de linguagem? Né? Com certeza você já ouviu falar aí sobre figura de linguagem. Figura de linguagem, figuras de estilo ou figuras de retórica. Né? As três aqui, né, as três maneiras, né, de se chamar esse tipo, né, de situação é válida, né? Figuras de linguagem, figuras de estilo e figuras de retórica. São estratégias que o orador, ou seja, a pessoa que fala, né, a pessoa que discursa, ou o escritor pode aplicar ao texto ou ao discurso, né, para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte ou leitor. Né? Aqui o orador ou o escritor, digamos de maneira não pejorativa, né, mas ele vai manipular o leitor ou ouvinte. Né? Ele vai fazer com que essas pessoas que estão ouvindo ou lendo tenham reações que ele mesmo quer que as pessoas tenham. Por isso eles usam essa ferramenta, ou essas ferramentas, né, que chama-se figura de linguagem. Então, para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte ou leitor. Né? Pode ser de cômico, né? A pessoa vai sorrir, pode ser de tristeza, pode ser de espanto, né? Aí vai ficar a cargo da intenção do orador ou do escritor. Podem relacionar-se com aspecto semântico. Semântico quer dizer a etimologia da palavra, né? A origem da palavra. O que ela realmente representa, o que ela quer dizer na realidade. Né? Fonológico quer dizer com o som, tem a ver com os sons, né? Das letras e das palavras. Por exemplo, você deve se lembrar que na escola, lá nos primários, né? O professor ensinou a gente, por exemplo, a analisar as palavras
de acordo com o número de letras e o número de fonemas, lembram-se? Ou seja, por exemplo, a palavra faca. Quantas letras tem faca? 4. Quantos fonemas? 4. Então, F-A-C-A. Então, F-A, Fá, C-A-K. Então, tem 4 fonemas e 4 palavras. Por exemplo, a palavra alho. A palavra alho tem 4 letras e 3 fonemas. Por quê? Alho. Aí tem um encontro um encontro dígrafo, né? Que chama-se dígrafo, que é um encontro de duas consoantes, LH. Então, esse LH tem um único som. Então, fonológicos quer dizer está relacionado com sons. Ok? E sintático. Sintático é a ciência que estuda a questão da gramática, a questão da organização das palavras, né? Você dá o nome às palavras, ou seja, advérbio, verbo, sujeito, essas coisas todas. Tá ok, pessoal? Então, dependendo desses 3 aspectos, o escritor ou o orador, que estarão conscientes daquilo que ele quer, da reação que ele quer ter do ouvinte ou do leitor, ele usará de acordo com as suas finalidades. Então, essa é a definição de figura de linguagem. Claro que é uma definição bem rápida, bem sucinta, né? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem que estudar obras maiores sobre o caso. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui, uma das figuras de linguagem chama-se hipérbole. Não é isso? Hipérbole. O que é uma hipérbole? Muitas vezes, pessoal, você aí mesmo que está me ouvindo, né, usa hipérbole, mas sem saber, sem estar consciente de que é uma hipérbole, né, de que esse fenômeno se chama hipérbole. Ou quando você ouve um cantor, né, cantando uma música que você gosta, ou um político discursando, um professor dando aula, ele pode muitas vezes usar um hipérbole e pode passar desapercebido por você. Então é interessante que você tenha consciência, né, do que acontece realmente no idioma. No inglês é a mesma coisa. Então, o que é hipérbole? Hipérbole é a figura de linguagem que incide quando há exagero propositado em um conceito para definir algo de forma dramática. Então é uma forma, né, é uma figura de linguagem, né, que denota exagero. Mas um exagero propositado. A pessoa está com o propósito de fazer aquilo. Em um conceito para definir algo de forma dramática, ou seja, exagerada, é isso? Transmitindo uma ideia aumentada do autêntico, né? Em termos simplificados, a hipérbole consiste na expressão evidentemente exagerada de uma ideia. Por exemplo, eu aposto que você já usou essa expressão ou já ouviu alguém dizer, mais de uma vez, inclusive. É habitual na linguagem corrente como quando se diz, quando uma pessoa diz, né, ou usa, já te avisei mais de 1000 vezes. Então, esse 1000 vezes, ele é um fenômeno da hipérbole, é um exagero, né? Ele não falou 1000 vezes, ele falou o quê? 2, 3, né, 4, 5, mas 1000 vezes ele com certeza ele não falou. Mas ele está usando essa forma exagerada para chamar a atenção, né, para cativar a atenção da pessoa que está ouvindo ou das pessoas que estão ao redor ali também, estão prestando atenção. Ele poderia dizer, já te avisei mais de 5 vezes, ou 4, ou 3, né, ficaria bem mais próximo da realidade. Ou então, já te avisei várias vezes, já te avisei muitas vezes, né, está muito mais real do que 1000 vezes. Então, isso aqui é uma ferramenta usada pelo orador, pelo escritor, e muitas vezes por pessoas também, digamos, simples, né, humilde, né, da sociedade, do povão, que usa para causar espanto, para chamar a atenção das pessoas. Então, alguns exemplos aqui de palavras usadas diariamente, né? Eu coloquei algumas aqui. Por exemplo, rios te correrão dos olhos se chorares. Isso aqui foi usado por um escritor, Olavo Bilac, né? Os romances,
né, os contos, né, escritos por esses grandes escritores, né, é muito carregado desses fenômenos, né, da hipérbole. Rios te correrão dos olhos se chorares. Um outro, um quarteirão de perucas para Clodovil Pereira. José Cândido Carvalho. Um quarteirão de perucas não existe, né? E nem rios correrão dos seus olhos. Isso quer dizer que se fosse falar de uma maneira mais real, né? Mais próximo da realidade, seria você vai chorar muito, né? Você sentirá muito profundamente. Né? Então a ideia geralmente é exagerar aquilo que é real. Na chuva de cores da tarde que explode. Alguém já viu uma tarde explodir? Não. A lagoa brilha. O sol está me chamando. Já viu o sol chamar alguém? Não. Isso é uma forma exagerada de dizer que o dia está bonito, que o dia está encalorado, né? E que você está sendo convidado, não a partir desses elementos da natureza, mas a partir de um sentimento seu, né? De que tudo está favorecendo você sair, né? Tomar um banho, ir ao rio, ir à praia, né? Passear, qualquer coisa assim. Assim esperamos, disse a plateia, já agora morrendo de rir. Alguém já morreu de rir? Não. Quem disse isso aqui foi o Caetano Veloso. Eu chorei rios de lágrima. Né? Não tem como você chorar um rio de lágrima. Isso denota uma profunda tristeza, né? Um profundo pranto, né? Ou luto por alguma coisa ou por alguém, né? E que, colocando de uma maneira exagerada, pode chamar mais atenção do interlocutor ou do leitor. Um ser amor. Estou morrendo de rir. Quem é que não fala isso, né? Eu quase morri de rir, né? Então, quando você vê daqui para frente qualquer coisa acontecendo nesse sentido, pode saber que a pessoa está usando uma hipérbole. Ele não vai saber o que é, mas você doravante vai saber. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Roberto Carlos, né? Muitas músicas brasileiras aí tem isso, tem a hipérbole. Quero ter 1 milhão de amigos. Né? É um exagero também retórico aí dentro da canção do Roberto Carlos. Entendeu aí, pessoal? O que é hipérbole, o que é uma figura de linguagem? Se você quiser comentar, comente aí qualquer dúvida, né? Qualquer acréscimo. Se você realmente ficou feliz com essa informação, né? Dê um goste aí, se inscreva no canal, carregue aí no sininho para você receber aí mais conteúdo desses, ok? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.